Meus queridos irmãos, amigos da Canção Nova, todos que nos acompanham aqui neste centro de evangelização, também pela TV, pela rádio, pela internet, nós acabamos de ouvir uma palestra magistral do Padre Paulo Ricardo. Ontem à noite na missa e também hoje de manhã. Eu queria ligar a minha pregação com a pregação do Padre Paulo, de ontem à noite e de hoje, a primeira pregação. As últimas coisas que o Padre Paulo Ricardo disse foram o seguinte: que ninguém vai acabar com a família. É impossível acabar com a família. E ele disse também que é preciso a gente agora então entronizar a cruz de Cristo nas nossas casas, nas nossas famílias. Por quê? Porque a família hoje está ameaçada. A família hoje está assim como que jurada de morte. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco agora. Aí nós vamos entender a importância desse projeto da Canção Nova, que convida você a entronizar o crucifixo, a cruz de Cristo na sua casa. Para salvar a família. Porque salvando a família nós vamos salvar o mundo, vamos salvar a sociedade. E tudo isto a partir da cruz de Cristo. Meus irmãos, a cruz é o nosso símbolo. A cruz é a nossa honra, a cruz é a nossa alegria. Não é? São Paulo exaltava a Santa Cruz, o Cristo crucificado. Ele dizia: não quero saber de nada, a não ser o Cristo crucificado, que pode ser vergonha para os gregos, pode ser injúria para os judeus, mas que para nós é salvação. É mesmo. A cruz continua, meus irmãos, sendo vergonha para muitos intelectuais. A cruz continua sendo repugnância para muitos que não entendem o cristianismo, a igreja. Mas para nós que entendemos a cruz, é a nossa salvação. E a nossa nação, o nosso país, nasceu sob o signo da cruz. Qual foi a primeira coisa que aconteceu nesse país, quando ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Quando ele chegou aqui com 17 sacerdotes, franciscanos, dominicanos e alguns padres diocesanos seculares. Qual foi a primeira coisa que foi feita aqui nesse país? Foi construir uma enorme cruz de madeira, e o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. Quem é que nunca viu aquela gravura, onde está a cruz de madeira bem alta, os índios seminus ou nus, já ajoelhados ali, na primeira semana do descobrimento do Brasil, a cruz fincada no solo brasileiro. Meus irmãos, a cruz é o símbolo dessa nação. O primeiro nome que nós recebemos foi Terra de Vera Cruz. O que quer dizer Vera? Vera quer dizer verdadeira. Terra verdadeira da cruz. E depois mudaram para a Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. E depois começaram a mandar muito pau-brasil daqui para a Europa, e aí da Europa começaram a chamar essa terra de Brasil, por causa do pau-brasil. Mas o nome que os descobridores deram para o Brasil foi Terra da Verdadeira Cruz, Terra de Santa Cruz. E agora o que querem? Querem arrancar a cruz do Brasil. Querem arrancar a nossa tradição, a nossa história com raiz e tudo.
querem arrancar a cruz dos nossos tribunais, querem arrancar a cruz das instituições civis, querem retirar as cruzes das praças. É como arrancar a nossa história, é como arrancar uma planta com raiz e tudo, querer arrancar a cruz do Brasil. E eu gostaria de perguntar, quem é que tem medo da cruz? Eu queria relembrar aquilo que o padre Paulo disse aqui: quem tem medo da cruz é o diabo. É o diabo que quer arrancar a cruz dos lugares, das nossas casas, das nossas praças, dos nossos judiciários, do nosso legislativo e do nosso executivo. O diabo foge da cruz. Quem é que pode ter medo da cruz? Eu pergunto para você, que mal a cruz pode fazer para alguém? Será que a cruz pode contaminar alguém? Será que a cruz pode deixar alguém doente? Será que a cruz pode deixar alguém desanimado? Será que a cruz pode encaminhar alguém para o mau caminho dos vícios, da perdição, das drogas? Não, pelo contrário, meus irmãos, a cruz é o símbolo da salvação. A cruz é o símbolo da misericórdia. A cruz é o símbolo da bondade. A cruz é o símbolo da caridade. Como o padre Paulo disse, a cruz é o símbolo da paciência, do amor, da justiça, da verdade, da paz. Quem é que pode ter medo da cruz? Eu queria que viessem dizer para mim. Nós queremos retirar a cruz porque a cruz desencaminha as pessoas, porque a cruz destrói as pessoas, porque a cruz destrói as famílias. Eu queria que alguém provasse isso para mim. Então, meus irmãos, a resposta que nós cristãos vamos dar não é xingar ninguém, não é ofender ninguém, porque nunca os cristãos fizeram isso. Os cristãos derrubaram o Império Romano derramando sangue, o sangue próprio, e não o sangue dos romanos. Aquele escritor cristão lá do século II, Tertuliano, escreveu para o imperador romano Antonino Pio, no final do século II, o imperador que perseguia os cristãos, jogava os cristãos às feras. Então Tertuliano escreveu para o imperador, escrevendo aquela frase que ficou célebre: sanguis martyrum semen Christianorum. Imperador, o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Não adianta o senhor jogar os cristãos nas arenas para os leões, o senhor decapitá-los, o senhor transpassá-los com a espada, ou o senhor crucificá-los. Não adianta, porque esse sangue vai fazer brotar mais cristãos. E brotou tanto cristãos, que depois de 270 anos de perseguição, o que aconteceu? O Império Romano se tornou cristão, porque o imperador se converteu ao cristianismo. Os cristãos não xingaram ninguém, não bateram em ninguém, não ofenderam ninguém, não mataram ninguém. Mas a força da fé e do sangue fez a espada romana se curvar diante da cruz de Cristo. E é essa a resposta que nós temos que dar hoje também. Hoje nós estamos vendo agressões e mais agressões contra a igreja, contra a cruz, contra a Eucaristia, contra a família. E qual é a resposta que nós vamos dar a tudo isso? A nossa fé. São João diz lá nas suas cartas: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vamos colocar o símbolo da nossa fé nas nossas casas. Da sua casa ninguém vai poder arrancar a cruz. Do seu peito ninguém vai poder arrancar a cruz. Não. Do seu peito ninguém vai poder retirar a cruz. Da sua alma ninguém vai poder retirar a cruz. Essa vai ser a nossa resposta. Cada pessoa que entrar num lar cristão,
deve ver a cruz de Cristo e deve sentir que quem reina aqui é Cristo. Ele é o nosso Salvador e Senhor. Essa é a resposta que nós temos que dar. E assim, meus irmãos, a nossa família será protegida, como disse o Padre Paulo. E ninguém vai conseguir destruir a família. Por que ninguém pode destruir a família? Por uma razão muito simples. Porque a família é uma instituição de Deus. É uma instituição divina. A família é sagrada. E aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, nenhuma força humana consegue destruir. É como a própria igreja. Por que ninguém pode destruir a igreja? Porque a igreja é divina, foi instituída pelo próprio Cristo. Nasceu no coração do Pai e foi instituída pelo Filho e foi manifestada ao mundo pelo Espírito Santo. É obra da Santíssima Trindade. Então não há força humana capaz de destruir a igreja. A igreja tem 2000 anos de história. É a instituição mais antiga da face da terra. E ninguém conseguiu destruir a igreja. Nem os 300 anos de perseguição do Império Romano, nem a perseguição nazista, nem a perseguição comunista, nem o ateísmo, nem o iluminismo, nem o positivismo, nem o racionalismo, nem o iluminismo. Todos passam. E a igreja continua seu caminho. Todos passam. Napoleão Bonaparte mandou prender 2 papas. E aí teve um inimigo da igreja chamado Voltaire, aquele filósofo francês que era inimigo visceral da igreja. Ele disse: agora a igreja acabou. Porque Napoleão Bonaparte tinha prendido, lá nas masmorras de Fontainebleau, na França, no seu castelo, Napoleão Bonaparte tinha prendido o Papa Pio VII. Porque o Papa Pio VII não se curvou aos caprichos de Napoleão Bonaparte, que tinha invadido o Estado Pontifício, e o Papa o chamou de ladrão das coisas do patrimônio de São Pedro. E o Papa foi preso. Só que nesse mesmo castelo de Fontainebleau, de Paris, na França, onde o Papa foi preso por Napoleão Bonaparte, depois Napoleão Bonaparte perdeu a batalha para os ingleses, para o almirante Nelson, e o Papa foi solto. E nesse mesmo castelo de Fontainebleau, onde o Papa estava preso, lá nas masmorras, nesse mesmo castelo, Napoleão Bonaparte teve que assinar a rendição, a derrota para os franceses, para os ingleses. Como dizia minha mãe, o castigo veio de avião. E o Papa voltou para Roma, e o Papa foi aclamado em Roma, e Napoleão foi lá para a ilha de Elba, onde ele foi desterrado, derrotado. Ninguém pode vencer a igreja. Esta é a nossa alegria, meus irmãos. Se você perguntar para mim qual é a maior alegria da sua vida, eu vou responder para você: é ser católico. Porque eu sei que a igreja católica nunca será vencida. Então nós já somos vitoriosos. E também a família, que é a pequena igreja. São 2 famílias. É a grande família, que é a igreja, e a pequena família, que é a pequena igreja, que é a família. Há uma grande família que se chama igreja, e há uma pequena igreja que se chama família. Vocês já ouviram aquela expressão igreja doméstica? A família é a igreja doméstica. Por que existe essa expressão igreja doméstica? Né? Os primeiros cristãos chamavam de domus ecclesiae. Domus quer dizer casa, né? Eclésia, igreja. Por que a domus ecclesiae? Por que a igreja doméstica? Porque vocês sabem que até o ano 313, o cristianismo era proibido. Os cristãos eram perseguidos. Os imperadores jogavam os cristãos às feras. Então não podia construir igrejas. Então onde que os cristãos se reuniam? Nas famílias, nas casas.
As casas eram a igreja doméstica. Daí vem a expressão, é lá do século II, do século III, daí vem essa expressão, família. A família é a igreja doméstica. Então vocês estão vendo que a igreja e a família são muito ligadas. Assim como a igreja, ninguém pode vencê-la, a família também ninguém pode destruí-la, porque é divina. Repita comigo, a família é divina. A família é sagrada. A família é o santuário da vida. Esta frase, meus irmãos, família é santuário da vida, é do Papa João Paulo II. Eu até escrevi há uns 13 anos atrás esse livro, Família Santuário da Vida. Eu coloquei esse nome, Família Santuário da Vida, porque é uma expressão do Papa João Paulo II. O que quer dizer santuário da vida? A palavra santuário é formada de duas palavras, santo e ário, que vem do grego e quer dizer, ário quer dizer lugar, armário, vestuário, onde você coloca alguma coisa. E santo, santos, todo mundo sabe o que quer dizer, sagrado, de Deus. Então a família é o lugar santo da vida. Então o que é a família? A família é o grande projeto de Deus, quando Deus quis que nós existíssemos. Nós somos a criatura mais bela de Deus. Santo Irineu dizia, um santo lá do século II dizia, o homem é a glória de Deus. Claro, quando ele fala homem, ele está falando do ser humano, o homem, a mulher, a criança. O homem é a glória de Deus. Ou seja, o homem é a obra mais bela de Deus. Por quê? Porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Nada mais foi criado à imagem e semelhança de Deus, a não ser os anjos e os homens. Mas os anjos são anjos, puros espíritos. Nós somos espírito e carne. Corpo e alma, unos. Corpo e alma unidos. Imagem de Deus, semelhante a Deus. O Papa João Paulo II disse uma vez, naquela carta às famílias, que ele escreveu em 1994, o Papa disse que Deus não podia ter nos feito melhor. Deus não podia nos ter feito mais bonitos, mais ricos. Por quê? Porque o Papa diz assim, quando Deus quis nos criar, qual foi o modelo que ele foi buscar para nos criar? O Papa disse, Deus entrou dentro dele. E dentro dele ele buscou o modelo para nos criar. Nos fez a sua imagem e semelhança. Vocês já viram quando um escultor ou um pintor quer fazer alguma coisa, não é? Então ele olha um modelo. Às vezes olha uma moça bonita e retrata aquela moça no papel ou na escultura. É um modelo. Então o Papa diz, quando Deus procurou um modelo para nos fazer, o que Deus fez? Não foi buscar um modelo fora dele, ele entrou dentro dele e nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso o Papa diz, nós não poderíamos ter sido feitos mais belos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Que coisa extraordinária somos nós, meus irmãos. Pode aplaudir mesmo esse Deus maravilhoso. Que essas palmas de vocês sejam uma forma de louvor, de agradecimento. Eu sinto nas suas palmas vocês dizendo obrigado, Senhor, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou a sua criatura mais bela. Quando eu prego para os jovens, eu costumo dizer para eles, você não pode estragar a sua vida. Ninguém pega uma pérola preciosa e joga em qualquer canto. Ninguém pega um instrumento valiosíssimo e sai jogado aí. Não, você cuida muito bem de uma pérola. Estou perguntando para o jovem, por que você não cuida da sua vida como uma pérola, se você é uma pérola? Por que você fica estragando a sua vida aí na droga, na violência, no crime, na bebida,
num sexo sem sentido. Por que você fica arrebentando a sua vida, profanando essa imagem e semelhança de Deus? Não é para isso que Deus te criou. Então, gente, Deus nos quis. São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1, São Paulo diz: bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu amor, antes da criação do mundo, nos desejou. Veja, antes de Deus pensar no mundo, antes de Deus pensar nas estrelas, no cosmos, nas bilhões de estrelas e galáxias, Deus nos desejou. Nos desejou antes da criação do mundo. Para quê, São Paulo diz? Para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Para nós sermos como Ele. Se nós somos a sua imagem e semelhança, nós devemos ser santos como Ele é. Essa é a nossa meta, esse é o nosso destino, essa é a nossa missão. Buscar ser como Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas para que nós existíssemos, gente, Deus quis que existisse a família. Deus não quis que cada um fosse criado assim, não sei, trazido pela cegonha, ou vendido em supermercado, não. Deus podia fazer assim, né? Quando eu era criança, eu tenho 8 irmãos, cada vez que ia chegar um irmãozinho, diziam para mim assim, ó, vai chegar seu irmãozinho, de noite a cegonha vai trazer. Não sabiam explicar para a gente como é que a criança era gerada e nascia. E eu ficava feito bobo de vez em quando, olhando para a janela, assim, esperando a cegonha chegar. E a bandida da cegonha só chegava quando eu estava dormindo, de madrugada. Aí de manhãzinha, no dia seguinte, já estava lá mais um irmãozinho, que a cegonha trouxe. Não sei, Deus podia ter feito a gente vir pela cegonha. Ou podia fazer criança vender em supermercado, como diz o Renato Aragão, né? Aí a gente chegava lá, comprava 2 loirinhos, 2 moreninhos, dizia assim, ó, para dar o troco em cearense mesmo, né? Ele é cearense, ele pode falar isso, né? Né, Ricardo? Renato Aragão disse isso. Não, Deus não quis isso. Deus quis que nós gerássemos os nossos filhos. Deus nos quis dar a honra. Deus nos quis dar a glória. Deus nos quis dar o poder de ser cooperador dele na obra mais importante que existe na face da terra, os seus filhos. Deus disse: crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, sereis uma só carne. Repare que Deus não disse o homem deixa a sua casa e se une com outro homem. Ou a mulher deixa a sua casa e se une com outra mulher. Não, Deus disse, o homem deixa a sua casa e se une a uma mulher. E sereis uma só carne. E crescei e multiplicai. E Deus deu para nós um meio de multiplicação, a vida sexual. Daqui a pouco, 12:30, eu vou fazer uma palestra lá na Ermida sobre esse tema, né? Desse livro aqui, né? Vida sexual no casamento. Porque é pela vida sexual que Deus quer que nós geremos os filhos. E a família acontece. Então vocês estão vendo como a família é uma instituição divina. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, uniu o homem com a mulher, mandou que multiplicassem e submetessem a terra. Que missão maravilhosa Deus nos deu. Não há coisa mais importante que um homem e uma mulher possam fazer nesta vida do que gerar um filho e educar esse filho para Deus. Não há nada mais importante do que isso. Eu pergunto, será que algum cientista é capaz de fazer uma criança? Jamais. Eles são capazes de falsificar o que Deus fez. Deus fez com que o homem e a mulher, pela via sexual, gerem uma criança. Esta é a lei de Deus. O que os cientistas e alguns conseguem fazer? Falsificar isso. Assim como fazem o uísque falso, assim como... aí faz o quê? Faz uma geração improveta. Não é a vontade de Deus. Ninguém tem poder para gerar um ser humano, só Deus.
mas Ele quer gerar o ser humano através dos pais, através da família. Para quê? Para que essa criança seja desejada, essa criança seja amada, essa criança seja educada, tenha seu pai, tenha sua mãe, tenha seu lar, tenha seu berço e seja feliz. Para a gente entender a importância da família, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. Papa João Paulo II disse assim uma vez, lá na Carta às Famílias: quando Cristo, o Verbo de Deus, consubstancial ao Pai, Ele quis entrar na nossa história, Ele entrou através da família. Isso é muito significativo. A porta de entrada do Cristo na história dos homens foi a família. E veja que Cristo não teve um pai aqui na terra natural, teve um pai adotivo, São José. Precisou ter uma mãe, é claro. Sem uma mãe, ele não podia ter um corpo. O Verbo não podia se humanar, se encarnar sem um corpo. Então, Deus chamou aquela virgem preciosa para dar o corpo ao Verbo feito homem. Mas interessante que quando São José percebeu que Nossa Senhora estava grávida e queria ir embora, o mesmo anjo da anunciação a Maria apareceu para José em sonho e disse o quê? José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Isto é, o próprio Deus, o próprio Jesus, mandou o anjo dizer para José, porque o anjo é mensageiro, a palavra anjo quer dizer mensageiro, ele só faz o que Deus manda. Deus quis ter uma família, Deus quis ter Maria e José como seus pais, aí nasceu a Sagrada Família de Nazaré. Jesus quis entrar na nossa história pela porta da família. Os grandes padres do século IV, século III, enfrentando as grandes heresias que houve na igreja, uma delas se chamava gnosticismo, que dizia que o Cristo não se encarnou de verdade não, que era apenas uma encarnação aparente, era o chamado docetismo, que quem morreu na cruz não foi o Verbo, não, o Verbo já tinha saído daquele corpo, quando aquele corpo morreu na cruz. Essas heresias, aí os padres da igreja, os grandes gigantes da igreja, São Basílio Magno, doutor da igreja, São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, os padres da Capadócia, disseram essa frase, que estabeleceu um marco na teologia católica: o que não foi assumido pelo Verbo, não foi redimido. O que não foi assumido pelo Verbo, não foi redimido. Por isso a carta aos Hebreus diz, Ele foi igualzinho a nós em tudo, exceto no pecado. A única coisa que Jesus não teve de nós foi o pecado. Teve um corpo humano, teve uma alma humana, teve um coração humano, teve tudo humano. Só não teve o nosso pecado. Por quê? Porque Ele tinha que assumir toda a nossa vida para poder redimir toda a nossa vida. Então Ele quis começar pela família. Ele entrou na história da humanidade pela família. A primeira instituição que precisava ser redimida, salva pelo Cristo, era a família. Por isso Ele viveu 30 anos na família de Nazaré, trabalhando com seu pai, obedecendo seu pai e a sua mãe. Ele lhes era submisso, escreveu São Lucas, para mostrar o que para nós? Mostrar a importância dos filhos serem obedientes aos pais, importância dos pais saberem educar os filhos ajudarem os pais no trabalho. Trabalhou 30 anos na carpintaria de São José, e foi submisso a José e Maria, que ele criou. Ele, como Deus, criou José e Maria, mas se submeteu a eles. Só saiu da família de Nazaré para viver a sua vida pública e depois morrer na cruz por nós. Estão vendo a beleza da família? E quando Ele fez o primeiro milagre, onde é que Ele fez?
nas bodas de Caná. Por quê? Porque ali nascia uma família. Não era a hora do milagre, mas Nossa Senhora pediu. E como ele não sabe dizer não para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora nunca disse não para ele, aí está o poder intercessor de Nossa Senhora. É por isso que a igreja nos ensina: pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. É por isso que os nossos santuários marianos estão repletos de milagres. Aparecida, Lourdes, Fátima, Cestocova, repletos de milagres, porque pede à mãe que o filho atende. E a mãe pediu. E o filho ficou meio sem jeito. Mas minha mãe, não é ainda a hora. Não está nos planos do Pai eu começar a fazer milagre. Mas fez. E fez por quê? Primeiro, porque a mãe pediu. E segundo, porque celebrava uma bodas. Era um casamento. Ali nascia uma família. Então ele fez o primeiro milagre na família. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, em 1997, e o Papa celebrou, né, aquele encontro mundial das famílias aqui no Brasil, até teve aquele encontro teológico, pastoral, sobre as famílias, com 2.500 teólogos lá no Rio de Janeiro, patrocinado pelo Pontifício Conselho da Família do Vaticano. O Papa, inclusive, foi lá encerrar o Congresso Teológico Pastoral. Nessa visita ao Brasil, o Papa celebrou a missa lá na Catedral do Rio de Janeiro, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E a homilia, o Evangelho, era das bodas de Caná. E o Papa João Paulo, no meio da homilia dele, ele perguntou assim: o que significa Jesus e Maria nas bodas de Caná? E o Papa respondeu: significa que Jesus e Maria estão em cada lar, em cada família que nasceu pelo sacramento do matrimônio. E estão ali e eles estão ali para proteger a família. Ela está ali para dizer para o seu filho: meu filho, ele já não tem mais dinheiro, eles já não têm mais leite, eles não têm mais emprego, eles não têm casa, eles não têm... Jesus, faça alguma coisa. E Jesus vai fazer alguma coisa. Se houver fé nessa família, se acreditarem que Nossa Senhora é nossa mãe, e que Jesus é o nosso Deus, Salvador e Redentor, o milagre vai acontecer. Talvez você nem perceba como ou quando, mas o milagre vai acontecer. Nós estamos precisando acreditar nisso, meus irmãos. Nós estamos morrendo de medo, por exemplo, de ter filhos. Esse medo de ter filho caiu sobre todos nós como uma rede maldita. E a coisa mais linda desse mundo, que é um filho, os casais não querem mais. Não, filho não, pelo amor de Deus. Eu não tenho como criar, eu não tenho como educar, eu não tenho como pagar a escola. Que medo é esse? Sabe a razão desse medo? Falta de fé. Viram o evangelho de ontem? Aquela tempestade em alto mar? Depois que Jesus acalmou a tempestade, deu ordem aos ventos, deu ordem ao mar, silêncio. O que foi que Jesus disse para eles? Mas como é que vocês são medrosos, hein? Vocês ainda não têm fé? Será que comigo aqui nessa barca, essa barca pode afundar? É porque vocês não confiam em mim que vocês têm medo dessa barca virar. Porque se vocês confiassem em mim, vocês não estavam tudo gritando de medo aí não. Será que não está acontecendo a mesma coisa com a gente? Porque está faltando em nós fé no poder de Deus. A gente hoje está com medo de ter filho. A lei de Deus é essa: multiplicai-vos, crescei, multiplicai-vos. Quando cada um de nós se casou,
O padre perguntou para nós no altar assim: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar e educar na fé do Cristo e da igreja? Nós dissemos sim. Mas depois, quantos casais vão para casa e dizem: filho não. Vamos primeiro comprar o apartamento, vamos comprar o carro, vamos dar um jeitinho de comprar a chácara, a casa na praia. Depois, quem sabe, 2, 3, 4 anos, a gente vai pensar no filho. Será que nós não estamos fazendo o nosso carro mais importante que o nosso filho? Será que nós não estamos fazendo as coisas mais importantes do que a imagem e semelhança de Deus, que é a criança? Meus irmãos, isso é uma heresia que nós temos que vencer. Porque o mundo nos contaminou com essa heresia. Eu queria contar uma história que vai deixar vocês arrepiados. Mas é uma história verdadeira. E eu vou dar o nome aos bois para vocês poderem conferir essa história, se vocês quiserem conferir. Eu moro em Lorena. Saindo da minha casa tem uma avenida chamada 7 de Setembro. O pessoal de Lorena, da região, que conhece. Nessa avenida tem um postinho de gasolina. Eu abasteço meu carro ali. E nesse postinho tem um rapaz que trabalha lá, que se chama Guatura. Parente de uma Guatura que é consagrada aqui na Canção Nova há muitos anos, a nossa querida Guatura. E eu converso com esse rapaz de vez em quando. Eu conheço a história dele desde criança, porque eu conheci esse rapaz menino, conheci o pai dele. Esse dia eu encostei com o carro lá e eu disse: Guatura, quantos filhos mesmo seu pai teve? 24, professor. E adotou mais um, professor. Nós todos eram 25. E eu disse: com uma mulher só, Guatura? É, professor, com uma mulher só. E ela acompanha o senhor pela Canção Nova. Ela está com 92 anos, eu quero que o senhor vá lá em casa, professor. Eu digo: eu vou, Guatura. E dizia: mas Guatura, como é que seu pai conseguiu criar todos vocês, Guatura? E ele me disse: professor, meu pai era pescador aqui no Rio Paraíba. E a gente fazia tijolos na beirada do Paraíba, e meu pai vendia aqueles tijolos na carrocinha. E eu disse: vocês nunca passaram fome, Guatura? Ele disse: não, professor, a gente comia peixe todo dia. Não passava fome não, comia muito peixe. Era peixe no café, peixe no almoço, peixe na janta, não passava fome não. E aí, Guatura, está todo mundo vivo, trabalhando? Todo mundo, professor, empregado, trabalhando. Uma vez eu encontrei esse homem, quando eu era mais moço, o pai deles, que já morreu. E ele contou para mim uma história. Ele disse assim: quando nasceu o meu 8º filho, eu estava tão mal de vida, professor, tão apertado, que o padrinho da criança, no dia do batismo, disse assim para mim: Guatura, deixa eu levar essa criança para eu criar, para te ajudar. Eu disse: e aí, Guatura? E aí, professor? Eu digo para ele o seguinte: não, senhor, Deus dá, Deus cria, o problema é dele. Deus dá, Deus cria, o problema é dele. E o Guatura não parou no 8º, não. O Guatura foi até 24. Com uma mulher só que está viva com 92 anos de idade. Eu não sei de onde é que tiraram que dar à luz faz mal para a saúde. Está lá, mora lá, quem quiser saber, mora lá na Vila Nunes, em Lorena. Por que eu estou contando essa história exagerada? Né? Essa história, como diz a juventude, que arrebenta a boca do balão. Para mostrar que Deus dá, Deus cria. A única coisa que esse homem teve na vida foi uma bicicletinha, eu me lembro bem, e uma carrocinha que ele entregava os tijolos dele. Mas ele criou os 25 filhos, além dos 24, dele ainda adotou mais um. Nós temos que vencer o medo, gente. Deus não quer que você tenha 24 filhos. Deus quer que você tenha todos os filhos que você puder ter e educar. Eu, por exemplo, nós tivemos 5. Nós queríamos ter mais. Por quê? É lógico.
eu sempre fui bem empregado, professor universitário, desde 22 anos de idade, eu já tinha prestado concurso numa universidade federal, passei com 22 anos, me casei com 22, já tinha um bom salário. Então eu digo assim, se eu não tiver filho, quem é que vai ter? É o porteiro da faculdade, que ganha salário mínimo, que vai ter 5, 6 filhos? E eu, o professor universitário, que ganho bem, vou criar um só? Não, eu tenho que criar 7 médicos, 7 engenheiros, doutores, padres. E nós tivemos 5. Não pudemos ter mais, porque a minha esposa, depois do 5º filho, teve que retirar o útero e o ovário, porque teve um mioma deste tamanho. E o doutor Djalma disse, Felipe, não tem jeito, vou ter que tirar tudo. E naquela hora eu pensei, não vou poder ter meus 8 filhos. Paramos no 5º. Os 5 hoje estão formados. 2 dentistas, 2 engenheiros, uma médica, e eu podia criar tranquilamente 10. Hoje tem 8 netos. Quanto mais filho nasceu na minha casa, mais o meu salário foi aumentando. Deus nos abençoa na proporção que a gente acredita nele. O que está errado no mundo hoje, gente? O que está errado no mundo é isto. Aquele fulano, que é bem empregado, que ganha bem, que podia estar criando excelentes médicos, engenheiros, profissionais para a sociedade, não, ele quer criar um só. Às vezes por comodismo, às vezes por egoísmo, às vezes porque não, o filho dá trabalho, o filho toma meu tempo, o filho não deixa eu viajar, o filho não deixa eu passear, então não. E aí o que acontece? O Zé do capacete, né? Que ganha salário mínimo, você chega na casa dele, tem 4, 5, 6 filhos. Ele devia estar criando 1 ou 2. Mas o pobre é muito mais generoso, é muito menos egoísta. Não é verdade que de vez em quando você vê na televisão, a televisão focalizando aquelas casinhas pobres, às vezes lá no sertão, não sei da onde, do Nordeste, e aquela casinha de barro, cheia de crianças na janela, tudo barrigudinho. Quantos filhos a senhora tem? Ah, moço, só tem 12, porque 3 já morreram. Não é verdade? Mas quando passa nos grandes bairros das grandes cidades, onde tem as mansões, você não vê criança. Não tem criança. Quantas e quantas mansões aqui no nosso Morumbi, em São Paulo, morre o casalzinho, fica para o governo a casa, a herança, porque não tem para quem deixar. Não tem filho. Gente, a maior alegria que nós podemos ter nessa nossa vida é a nossa família, os nossos filhos. Eu dou um testemunho meu pessoal para vocês. Eu não troco um final de semana na minha casa com meus filhos e com meus 8 netos por nada nesse mundo. Se você disser, professor, quer passar um final de semana em Paris, quer passar um final de semana nos Estados Unidos, comendo e bebendo do melhor e visitando tudo, eu digo não, prefiro ficar na minha casa, onde eu moro há 30 anos, com os meus filhos, porque não tem alegria melhor. Nós estamos jogando pela janela a bênção de Deus. Nós estamos envenenados por um mundo que tem medo de filhos. O Papa João Paulo II, meus irmãos, no jubileu do ano 2000, no jubileu das famílias, quais foram as 2 frases que o Papa João Paulo II mais repetiu para os casais cristãos? E eu quero repetir para vocês aqui agora. Primeira frase que o Papa João Paulo II mais repetiu: casais cristãos, não tenham medo da vida. Casais cristãos, não tenham medo da vida. A vida é uma bênção, não é uma maldição. Porque parece que a vida hoje é uma maldição. E a segunda frase que o Papa João Paulo II disse, qual foi? Casais cristãos, sejam para o mundo
um testemunho do amor de Deus. O mundo precisa olhar para cada casal cristão e ver em cada casal cristão um testemunho do amor de Deus. Um testemunho de quem acredita em Deus, de quem vive a lei de Deus. Entende? A começar pela cruz na sua casa, pelo crucifixo na sua casa. O amor de Deus. A família está ameaçada, meus irmãos. O Papa João Paulo II disse isso várias vezes na sua vida. A família está ameaçada. Eu quero ler para vocês, aqui nesse livro, eu coloquei a chamada Carta do Rio de Janeiro. O que foi essa carta? Quando o Papa esteve no Brasil a última vez, eu disse a vocês, em 1997, aconteceu no Rio de Janeiro o Congresso Teológico Pastoral da Família, patrocinado pelo Vaticano. 2.500 teólogos reunidos no Rio de Janeiro, e o Papa foi lá encerrar o congresso. E depois o congresso publicou o que ele chamou de Carta do Rio de Janeiro. Só que eu tenho certeza que vocês não viram essa carta nem no rádio, nem na televisão e nem nos jornais. Porque essa carta eu não vi publicada em lugar nenhum. Eu só consegui publicar essa carta aqui porque eu recebi uma cópia dela lá, senão eu não podia publicar aqui. 2.500 teólogos do mundo inteiro disseram o seguinte: primeiro, a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Mira de ataque. Você sabe para que você faz uma pontaria, né? Para que é? É para atirar, para matar. A família está sob a mira de ataque em muitas nações. Uma ideologia. Ideologia quer dizer mentalidade, cultura. Uma ideologia antifamília tem sido promovida por organizações como a ONU, por exemplo, e indivíduos. Uma ideologia antifamília para destruir a família, que muitas vezes não obedecem nem os princípios democráticos. Item 2 do documento. Temos testemunhado uma guerra contra a família. 2.500 teólogos do mundo inteiro, num congresso teológico pastoral da família com o Papa. Temos testemunhado uma guerra contra a família em nível tanto nacional quanto internacional. Nesta década, a década de 90, em conferências das Nações Unidas, em conferências da ONU, têm sido vistas tentativas para desconstruir a família, desmanchar a família, de forma que o sentido de casamento, família e maternidade é agora contestado. Então, como é que essas instituições internacionais estão destruindo a família? Diz aqui o documento, contestando essas três coisas: casamento, família e maternidade. Casamento não precisa mais, bastam as uniões livres. Família não precisa mais, porque a família é um estorvo para a criança e para a mulher principalmente. Essa mentalidade antifamília. E terceira, maternidade. Filho não. A mulher tem que ser top model, a mulher tem que ser bonita, a mulher tem que ter um corpo escultural. Filho não, porque filho é uma escravidão para a mulher. Então, destruindo a família, a maternidade e o casamento, diz aqui o documento, querem desconstruir a família. E aí o documento continua dizendo assim: tem sido estabelecida uma falsa posição entre os direitos da família e os seus membros individuais. Sob o nome de liberdade, têm sido promovidos os direitos sexuais espúrios e direitos de reprodução. Direitos de reprodução. Aí vai lá a moça solteira, aí eu quero ter um filhinho. Eu quero ter uma bonequinha para eu brincar. Então arranja um homem durante algum tempo, gera um filho,
descarta o homem e ela tem direito de reprodução, direito de ter um filho, sem casamento, sem um pai ao lado da criança, sem um lar, sem um berço. Direito de reprodução. A criança não é um brinquedo. O filho é um dom de Deus, não é um brinquedo. O filho tem o direito de ter um lar, o filho tem o direito de ter um pai, o filho tem o direito de ter uma mãe, o filho tem o direito de ter um berço. Por isso o documento fala aqui, né, desses direitos sexuais espúrios e direitos de reprodução. Uma linha social materialista, ao lado do egoísmo e da irresponsabilidade, contribui para a dissolução da família, deixando uma multidão de vítimas indefesas, as crianças. A família está sofrendo com a desvalorização do casamento, através do divórcio, da deserção, da coabitação. Tanto a violência contra as mulheres aumenta, como a violência do aborto, o infanticídio, a eutanásia, calam fundo no coração da família. Na verdade, as famílias de hoje estão ameaçadas por uma subreptícia cultura da morte. Gente, esse documento aqui é muito pesado. Eu não vou continuar a leitura dele, porque nem o nosso tempo dá. Mas eu gostaria que vocês lessem isso. A família está ameaçada de muitas formas. Uma delas é o aborto. Outra é o que o Papa chama aqui de amor livre. Quando o Papa esteve aqui no Brasil a última vez, no Maracanã, acho que vocês se lembram, o Papa fez uma pregação para os jovens, até Fafá de Belém, toda vestida de branco, bem coberta, cantou para o Papa, acho que lembram disso, não é? Aí o Papa falou para os jovens. Entre muitas coisas que o Papa falou para os jovens, o Papa disse assim: jovens, por causa do amor livre, sexo livre, né? Sexo fora do casamento, sexo sem responsabilidade. Por causa do amor livre, no Brasil existem milhares de crianças órfãs de pais vivos. E o Papa engrossou a voz. Crianças órfãs de pais vivos, como dizer para nós, que vergonha! Se uma criança fica órfã, porque o pai morreu, porque a mãe morreu, paciência. Mas uma criança ser órfã de um pai que é vivo, um pai que abusou de uma menina, colocou um filho no seu ventre e depois foi embora, e deixou essa criatura criar o seu filho com um sacrifício tremendo, tendo que se matar de trabalhar para poder criar essa criança sozinha. E essa criança não vai ter um pai, não vai saber o que é o calor de um abraço do pai. Não, meus irmãos, isso arrebenta com a família, isso acaba com a família. Eu não quero aqui, não estou aqui para tirar pedra nessas meninas, não. Essas meninas são mais vítimas do que réus, do que rés. Dá vergonha um rapaz que tem coragem de fazer isso. Eu acho que ele não merece o nome de homem, porque você nunca viu uma galinha abandonar o seu pintinho, você nunca viu uma vaca abandonar o seu bezerro, você nunca viu uma cobra abandonar suas cobrinhas lá no ninho, mas você é capaz de ver o ser humano abandonar o seu filho. Gente, tem muita coisa arrebentando com a família. É a união de pessoas, união civil de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. O Papa João Paulo II disse: a igreja ama os homossexuais, a igreja entende a fraqueza talvez de quem tem a tendência homossexual, mas o Papa disse: é uma grande tentação para o mundo querer legalizar juridicamente a união de dois homens ou de duas mulheres, porque não foi assim que Deus fez. O homem deixa a sua casa, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Essa é a lei de Deus.
E nós temos que defender a lei de Deus. Jesus disse: quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele depois diante do meu Pai. Não, meus irmãos, nós somos cristãos. Cristão não quer dizer um Cristo grandão, não. Cristinho, Cristo e cristão, não. Cristão quer dizer imitador de Cristo, seguidor de Cristo, discípulo e missionário de Cristo. Então nós temos que defender aquilo que o Cristo defende, aquilo que a igreja defende. A igreja, mais do que ninguém, defende a família, porque a igreja sabe que é na família que o ser humano é criado. Ali no colo do pai e da mãe ele aprende as virtudes, ele aprende a catequese, ele aprende a amar a Deus, ele aprende a servir a Deus, ele aprende a amar os irmãos, ele aprende as virtudes na família. Mas se a família for destruída, meus irmãos, essa sociedade vai experimentar o inferno aqui na terra. Nós temos que trabalhar pela família. Nas nossas paróquias, não pode haver uma paróquia que não tenha uma pastoral familiar. Um dia quem disse isso foi o Papa João Paulo II. Não pode nenhuma paróquia da igreja no mundo inteiro deixar de ter uma pastoral familiar. Encontro para casais, encontro para noivos, encontro para namorados, porque o casamento começa no namoro. O casamento é um namoro que deu certo. Então é no namoro que a família começa e que o casamento começa. É ali que a paróquia precisa começar a trabalhar os jovens, ensinar para os jovens o valor da castidade, ensinar para os jovens o valor da pureza, da honra, da responsabilidade de amanhã ser um pai, de ser uma mãe. Nós todos somos soldados de Cristo pelo sacramento da crisma. Então nós temos que lutar por tudo isso. É aquilo que os bispos nos pediram aqui em Aparecida, não é? No quinto Celã. Sermos discípulos e missionários de Cristo, principalmente em defesa da família. Amém. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. De novo. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Cante você. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Das palmas. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado, de guerra sem fim, da bomba que fez, a fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito
você. No peito eu levo. Isso. Mais uma vez. Eu vim trazer meu recado. Eu vim trazer meu recado. Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus. Com força, no peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Trazendo as mãos ao nosso coração, no minutinho, deixando cair no nosso coração aquilo que ouvimos, que nos faz não somente ouvintes desta palavra que nos foi trazida, mas que com certeza absoluta nos faz semente destas palavras. Nossas famílias em risco por uma mentalidade mundana, diabólica, que invade nossas consciências, a nossa mentalidade, a educação dos nossos filhos e a nossa fé. E nós, cada um de nós, convidados a ser semente de uma nova geração, homens novos para um mundo novo. Tantas famílias, ouvindo o professor Felipe, sentiram-se nesta luta, a luta que você vive na sua casa, no seu dia a dia, você que aqui está e você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nós vamos aplaudir agora todas as famílias que lutam para ser família, para ser igreja doméstica, para ser família de Deus, para ser família que reza, para ser família segundo os desígnios de nosso Senhor. Nós seguimos em frente em nosso acampamento. O professor Felipe, ele estará agora a partir do 12:30 lá na Ermida, falando sobre a vida sexual para os casais. Logo mais à tarde, Padre José Augusto estará aqui trazendo-nos a palavra de Deus. E nós seguimos em frente, amando a igreja, amando a família, semeando nos corações esta nova geração. Vamos cantando, minha gente. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro. CançãoNovaPlay.com. Assine já!